Oi, gente. Trouxe pra você novamente um vídeo sobre seriados, igual eu já falei nos outros vídeos, que é um assunto que eu gosto bastante e, enfim, todas as minhas amigas pedem indicações, eu sempre comento com elas e posso repetir várias vezes o mesmo assunto que não é ruim pra mim. E vou contar pra vocês também hoje 5 opções, indicações de seriados que eu acho bem legais. Esse aqui é um seriado também que já acabou recentemente, ele acabou esse ano. Acho que foi no mês de junho até, ou maio, deixa eu ver. Acabou em maio, ele tem 6 temporadas, ele é da mesma autora que fez Scandal, que é um seriado também que eu já comentei com vocês antes, né, que é meu preferido. Então esse aqui chama How to Get Away with Murder, que é tipo como esconder um assassino, como defender um assassino. Então, cada episódio dele é mais ou menos 40 minutos, 42. Tem ele completo lá na Netflix. Na verdade, a última temporada ainda não foi colocada, né? Mas acredito que até o final do ano deva ser, ou no máximo até ano que vem. Mas enfim, né? Já dá pra ir começando a ver. Então, qual que é a questão? A protagonista é essa daqui, né? Que é a. Nossa, gente, como eu esqueci o nome da moça, mas o nome dela verdadeiro é Viola. Mas aí ela é a protagonista. Então tudo começa como? Ela é uma professora de direito, né? Então ela ensina os alunos e tal. Gosta aqui mesmo é a primeira temporada. Então tem os alunos, ela dá ela ensina os alunos e aí meio que ela escolhe 5 alunos para poder estudar com ela, assim, os que forem mais dedicados, tirarem notas boas, a poder ir trabalhar com ela, meio que ter um estágio na casa dela para poder realmente aprender na vida real como as coisas funcionam. Então ela escolhe esses 5 alunos aqui, ó, que é essa moça, esse aqui e esse aqui, que são 5 alunos pra ir trabalhar na casa dela. Só que o seriado em si começa meio que tinha uma festa, e aí tinha esses 5 alunos aqui lá. E aí acontece uma coisa, porque assim, esse seriado ele fica passando no presente, mas ao mesmo tempo ele volta no passado também. Então ele fica nesse vai e volta. E aí acontece uma coisa que o marido dela morre. O marido dessa daqui, que é a principal, morre. Porque. Ai, apertei errado. Algum desses daqui meio que mata ele, mesmo, meio sem querer, entendeu? Só que aí ela, mesmo o marido dela sendo morto por ele, ela meio que ajuda eles a esconder esse assassinato, né? Porque se acontecesse alguma coisa, todo mundo aqui ia ir pra prisão. Inclusive ela, que não teve nada a ver com isso, mas ao mesmo tempo todo mundo tá enrolado entre si, né? E aí nisso tem várias descobertas por trás, né? Porque querendo ou não, porque esses 5 aqui foram escolhidos para poder trabalhar com ela, então a gente vai descobrindo que tem algumas coisas da família deles que faz parte. Tem esse daqui também que a gente vai descobrindo o passado dele, aí ele conhece essa moça aqui, se envolve com ela, mas aí tem segredo dela também, fora que cada episódio vai tendo alguns personagens novos enfim, de casos que vão aparecendo, e aí ela vai ajudando eles a poder ajudar. Tem esses 2 aqui que é colega dela, que também são advogados e trabalham com ela. Ela também tem um caso com esse moço aqui. Enfim, são várias coisas que vai acontecendo. É um seriado assim que você tem que prestar bastante atenção. Não é uma coisa que você, por exemplo, assiste e vai mexendo no celular. Você tem que prestar atenção porque são conversas rápidas. Tudo acontece assim muito rápido e cada final de episódio meio que puxa um gancho para você já começar a assistir outro. Então você fica viciado com tudo que acontece. Então é bem legal. E aí, passando de um assim super sério e tal, pra um mais assim leve. Tem esse daqui, Once Upon a Time, que ele. Assim, quando eu vi o povo falar, eu imaginava que era uma coisa assim boba, tipo assim, de cara de coisa de criança. Mas aí eu comecei a dar uma chance e gostei bastante. É algo leve, sabe? Ele tem 7 temporadas. Então, assim, ele tem bastante episódios e tal, você tem que se dedicar pra ver, mas, assim, vale a pena. Começou em 2011, eu acho que acabou em 2018 ou 2019, agora eu não lembro certinho. Tem ele na Netflix, só que as 2 primeiras temporadas foram tiradas. Aí agora eu não sei onde que tá,
mas as primeiras duas você vai ter que começar a assistir em outro lugar. E aí depois você volta pra Netflix e a partir da terceira tem. Só que não tem como você começar a assistir da terceira, né? Você tem que. Senão você não vai entender nada. Porque qual que é a questão? É assim, a protagonista é essa moça aqui loira, ó. Ela. Como que eu vou dizer? Não, mas fácil, em vez de falar dela, eu vou falar das outras. O seriado em si, né? Once Upon a Time, ou seja, era uma vez. Então, são personagens que a gente tá acostumado. Então, a Branca de Neve, tem a Cinderela, tem o Pinóquio, tem a madrasta da Cinderela, aí tem o príncipe, enfim. Eu falando assim, dá a impressão que realmente é algo de criança. Só que quando você vai ver, eles são esses personagens, só que é como se eles estivessem vivendo no. Como se eles, enfim, como se eles fossem a gente mesmo, sabe? Então eles trabalham e eles não sabem que eles. Por exemplo, a Branca de Neve não sabe que ela é a Branca de Neve, porque aconteceu uma coisa na cidade que eles moram, que meio que teve uma maldição, e aí eles têm esse esquecimento da vida deles, entendeu? Então eles não lembram o que aconteceu na vida deles. E esses tempos todos para eles saber que eles, enfim, eles precisam quebrar essa maldição. E aí, essa moça aqui, agora dá pra falar dela, ela é a filha da Branca de Neve. Só que aconteceu uma questão toda que ela não morava junto, ela não vive nessa cidade aqui, porque na verdade é essa cidade que é encantada, né? E ela mora normal, numa cidade lá dos Estados Unidos. E aí, ela tem um filhinho, ela teve um filho, só que ela teve que dar o filho dela, agora eu não lembro o motivo que foi porque que ela deu ele. Foi por falta de dinheiro, enfim, mas aí esse filho dela mora com a madrasta da Branca de Neve. E aí, ele sempre é muito assim, ele acredita em tudo, acredita que tem que ter fé e tal. Então, um dia ela vai visitar essa cidade, não lembro também o motivo, mas ela vai visitar a cidade e aí o menininho, que ela não sabe, né, que é filho dela, vai. Eles se veem, e aí a partir disso, meio que ela sente algo no coração que ela deve continuar nessa cidade, porque ela tem alguma coisa pra fazer nessa cidade, entendeu? E aí nisso o filho dela descobre esse livro, que é o livro encantado que tem todas as histórias, e aí cada episódio a gente vai descobrindo como foi que tudo isso aconteceu pra chegar nesse ponto que chegou. Então, ó, tem o Capitão Gancho, tem esse moço aqui que é um nome muito difícil de falar, mas é meio que ele é o vilão. Mas enfim, a gente tem apego por todos os personagens. Então a gente, por exemplo, vai descobrindo que, por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho, na verdade, ela é a própria Lobo Mal. Que, vamos supor, a Cinderela é prima do Pinóquio, que no fim das contas é casado com a Elsa. Tipo assim, não que é isso, mas deu pra entender, né, o sentido que é. Então vai aparecendo vários personagens, cada temporada é uma coisa nova. Tem a Bela, ó, da Bela e a Fera. Enfim, é muito legal e inocente. E eu gostei bastante, acho que vale a pena, sabe? Pra você. Enfim, é uma coisa que você assiste e se sente leve, sabe? Você esquece dos seus problemas. Gosto bastante. E aí tem um outro que é bem famoso, né? Pelo menos agora esses últimos tempos, que é o Lucifer. Ele ainda tá passando, né? Inclusive vai ter agora a quinta temporada dele. Mas ele começou em 2016, até o momento tem 67 episódios. Ele ia acabar na quinta temporada, mas ao que tudo indica, eu acho que já foi confirmada a sexta. E tá tudo lá na Netflix, né? Então, ele é um seriado assim que, por a gente falar, né, Lucifer, muita gente, igual quando eu falei pra minha mãe e pro meu pai, eles não gostaram, mas depois eles começaram a ver e agora é fã. Então, qual que é a questão? Ele realmente é o Lucifer mesmo. Só que ele é irônico, ele é sarcástico. Então, sabe, é um seriado assim pra você meio que dar risada junto, só que ao mesmo tempo ele também tem coisas de policial. Então, meio que ele fala que ele tá cansado de viver lá no inferno e tal, que a vida é a mesma coisa, não tem novidade, não tem nada. Então, ele vai morar em Los Angeles, que ele vê que é a cidade assim, que é o ideal pra ele. Então, ele vai morar lá e lá meio que ele tem um poder de quando ele olha as pessoas contam toda a verdade pra ele, sabe? Então ele pergunta o que você deseja, e aí a pessoa meio que desmancha, assim, né, pra ele, conta tudo que tá no coração delas. E aí tem uma detetive, que é a outra protagonista também junto com ele, que
ela, né, é detetive, trabalha na polícia e tal, que é essa daqui, ó. Essa daqui loira. E ele começa a gostar dela. Só que ele não tem esse poder sobre ela. Quando ele pergunta qual é o seu desejo, meio que ela é imune a ele. E aí ele fica assim, né, confuso do porquê do mundo inteiro, só ela que acontece isso. E aí ele vai, querendo ou não, ele começa a trabalhar junto com ela nesse lugar como detetive, porque ele diz que muita gente fala que ele é ruim, que ele é mau, que, enfim, ele quer fazer as coisas com o povo pecar, mas na verdade quem peca é a própria pessoa e ele quer justamente punir quem faz as coisas erradas. Que, enfim, a própria pessoa escolhe o próprio futuro dela e ele não tem como ter poder sobre isso, né? Aqui, ó, os dois. E aí, enfim, vai acontecendo várias coisas, vários casos vai acontecendo, então cada episódio tem um caso novo, ele ajuda a desvendar, tem hora que ele ajuda, mas tem hora que ele atrapalha também. E aí, ao mesmo tempo, tem esse romance dos dois, que no fim das contas nem pode ser considerado um romance, né? Mas enfim. E ele também é muito mulherengo, ele sai com as outras mulheres, e aí vai aparecendo personagens também, outros personagens da Bíblia, então ele tem o irmão dele, que vem e fala que ele não pode ficar lá na Terra, que o lugar dele é lá no inferno, que ele tem que voltar, mas ele não gosta. Enfim, né, gente, não vou contar tudo, mas vale muito a pena, acho bem legal, porque ele, assim, ele é bem sarcástico, sabe? Ele não leva nada a sério, ele tá levando a vida mesmo dele de boa. Outro seriado que eu gosto bastante é esse aqui, Dynasty. Que é. Como. Ah, tá, deixa eu mostrar primeiro. Ele também não acabou ainda. Ele tem 3 temporadas até o momento. Tá tudo também na Netflix. Começou em 2017. Então, até o momento, tem 64 temporadas. E é mais ou menos também 40 minutos cada episódio. Todos aqui que eu comentei até agora são 40 minutos. E aí, qual é a questão? Esse aqui é como se fosse do outro vídeo eu comentei sobre Gossip Girl, né? Esse aqui é como se fosse o Gossip Girl, só que adulto. Então, assim, não tem gente pobre aqui, é só gente rico. Então, para eles é totalmente normal falar assim: ah, vou comprar uma empresa amanhã. Ah, a empresa vale quantos milhões? Ah, então paga. Sabe, não tem tempo ruim aqui com eles, dinheiro aqui não é o problema. Mas justamente as brigas que ocorrem justamente pelo dinheiro. Então tem os protagonistas, na verdade, que é esse moço aqui e essa aqui que é a filha dele. Na verdade, ela é mais a protagonista de tudo, né? Meio que ela leva muitas coisas nas costas. E aí, esse pai dela que ele é solteiro no momento, né? A mãe dela, a mãe dela meio que tá longe, ninguém sabe onde que ela tá. E aí ele vai casar. Ela também, né, viaja, tem as coisas dela. E aí, quando ela volta pra casa com esse outro aqui que é o irmão dela, ele vê que o pai dela vai casar de novo com uma outra moça. E, tipo assim, é um casamento rápido, sabe? O povo se conheceu, passou 2 meses e já quer casar. E aí, meio que ela não gosta disso, porque ela tá achando que essa moça aqui quer dar o golpe. Então, as duas ficam naquela briga. E aí, esse aqui é um seriado também que acontece várias coisas num episódio só. E que, por exemplo, todo mundo, ao mesmo tempo que um se ajuda o outro, quando é no episódio seguinte, um já tá de falsidade com o outro, ao mesmo tempo que o pai gosta da filha, no outro episódio ele pode passar a perna nela, e vice-versa. Então, enfim, várias coisas acontecem. Também tem ironia envolvida, tem coisas que a gente dá risada, tem personagens bem legais. Ó, esse daqui também gosto dele. Tem esse aqui que é o chofer, que os dois se gostam no início, mas aí meio que ele é o chofer, né? Então fica uma coisa ruim entre eles, né? Porque ela é bilionária e tal, mas ela ainda mora na casa do pai dela. Enfim, aí tem essa briga entre eles, mas isso é só no início. Depois vai acontecendo várias outras coisas, mas tudo envolvendo dinheiro também, sabe? E aí descobre que tem parentes, enfim, que vão chegando. Enfim, não posso contar, mas é uma coisa assim bem legal, um seriado assim, enfim, legal, mesma palavra. E aí o outro, já indo pro outro assim naipe, é o Black Mirror. É um episódio assim bem, assim, não é aquela série que você pensa assim, ah, vou assistir aqui pra não pensar em nada. Não, você assiste, você quando termina de assistir se sente até mal. Mas é necessário, sabe? Então, assim, ele é
É um seriado que até o momento, acho que tem 6 temporadas, mas, por exemplo, assim, cada temporada tem 5 episódios, sabe? Acho que no total tem uns 22 episódios contando tudo. E você pode assistir até fora de ordem, sabe? Não, uma coisa não tá interligada com a outra. Assim, o certo é você assistir um atrás do outro, né, em ordem, mas não é obrigatório. Mas aí, enfim, cada episódio não tá... Enfim, é um assunto diferente. Então, assim, tem episódios que se trata sobre depressão, tem episódios que se trata sobre Instagram. Então, tipo assim, você assiste, tem tecnologia envolvida, então é meio que como que seria a nossa realidade hoje, mas mais assim, focada na tecnologia, sabe? Como se tipo assim, como se fosse um futuro distante, mas ao mesmo tempo você vê que não é tão distante assim. E, enfim, como que o que a tecnologia traz pra gente, mas de uma forma ruim, porque querendo ou não é a gente que usa a tecnologia de uma forma errada, né? Então o que é o Black Mirror? Assim, é o espelho negro, né? Então o moço, né, o autor falou que deu esse nome porque quando, por exemplo, você tá mexendo no computador ou no celular, que você desliga a tela e você... Então, porque ele disse que quando você desliga a tela e aí que fica tudo preto, né? Seja a tela do celular ou do computador, que ela fica toda preta, querendo ou não, você se reflete. E ali, quando você quebra o vidro, né? Que é como aqui as imagens estão dizendo, é meio que você se olha de uma forma deformada. Então, é a tecnologia te mostrando, tipo, um lado ruim seu, entendeu? Pelo menos foi isso que ele comentou lá na entrevista que eu vi. E aí tem vários episódios, né, conforme eu falei, de vários temas. Então tem tema de relacionamento, tema de traição, tema de Instagram, tema de política, tema de morte, tema de casamento, um futuro muito distante, religião, enfim, videogame, tem várias coisas envolvidas. Que é assim, um episódio que você vai vendo ele. Tem episódio que você começa e você, assim, não entende nada. Você fala, gente, não tô entendendo nada. E aí no final faz sentido. E tem outros que você vai levando numa boa. E aí quando chega no final que dá aquela reviravolta e de repente acaba com tudo. E aí por isso que você fica assim, pensativa com tudo. É um episódio que às vezes nem tem como você fazer uma maratona um atrás do outro. Porque é tanta coisa assim que o episódio traz que você quer até dar uma pausa, sabe? Mas eu acho ele muito inteligente. Assim, o seriado como um todo, eu acho muito legal. Tem até um filme também do Black Mirror, mas aí aqui a gente tá falando de seriado, né? E enfim, gosto bastante. Então, na realidade, são esses aqui que eu trouxe pra vocês. How to Get Away with Murder, que tem lá na Netflix. Tem as 5 temporadas, e a sexta vai chegar não sei quando, se é esse ano ou não. Once Upon a Time, que é uma coisa mais leve, mais assim, mais legal. Enfim, não tem problema com nada. O Lucifer, que ele, como eu falei, né, é uma coisa mais irônica, mais... Querendo ou não, é leve também, mas tem várias reviravoltas. E também é uma coisa policial por trás. Dynasty, que é uma família rica com vários problemas, mas todos os problemas envolvem dinheiro. Enfim, tem coisas engraçadas também por trás. E esse Black Mirror, que é a mais pesada de todas, mas que também é uma coisa necessária você ver e te faz pensar. É isso então, gente. Espero que tenham gostado. Deixem um joinha e se inscrevam no canal. Até mais.